Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Estefânia Sales. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades do capítulo 6 do nono ano de matemática, texto 15, do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a notícia, que é um texto jornalístico muito presente no cotidiano e divulgado nos principais meios de comunicação. Tem por objetivo informar o leitor sobre algum fato ou acontecimento, utilizando uma linguagem formal, clara e objetiva. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do Momento Planeta Matemático e do Momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática são as EF07MA10, EF07MA11, EF07MA12 e os descritores são D16, D17, D21 e D24. As habilidades se referem a comparar e ordenar números racionais em diferentes contextos e associá-los a pontos da reta numérica, compreensão e utilização da multiplicação e da divisão de números racionais, a relação entre elas e suas propriedades operatórias e a resolução e elaboração de problemas que envolvam as operações com números racionais. Os descritores se referem à identificação e à localização de números inteiros na reta numérica, identificação e localização de números racionais na reta numérica, reconhecimentos das diferentes representações de número racional e reconhecimento das representações decimais dos números racionais como uma extensão do sistema de numeração decimal, identificando a existência de ordens como décimos, centésimos e milésimos. Vamos agora para o momento descobrindo a matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade, será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Durante esse momento, observem quais alunos expressam suas opiniões espontaneamente e incentivem aqueles que não fizerem. As respostas dadas pelos alunos possibilitarão que vocês, professores, observem qual é o nível de conhecimento prévio deles sobre o tema abordado. Observem também o nível de argumentação que eles utilizarão para explanar suas opiniões. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações que contemplam a resolução das questões 2 e 3. As respostas citadas pelos alunos durante a resolução da questão 3 possibilitarão que vocês, professores, observem qual nível de compreensão eles obtiveram sobre o conteúdo abordado. Realizem as intervenções que julgarem necessárias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 4. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático.
momento Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer saber mais? Que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. A atividade 2, eu exploro a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que orientam os alunos a formarem os mesmos trios da atividade anterior. Incentivem os alunos a acompanharem a sua leitura do texto. Façam paradas quando julgarem oportuno para explicarem o conteúdo abordado. Ao final, certifiquem-se de que os alunos o compreenderam. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Durante a demonstração das respostas, observem quais alunos participam espontaneamente e façam as intervenções que julgarem necessário. Para a resolução da questão 2, os alunos deverão permanecer nos trios. Aproveitem para observar se eles efetivamente compreenderam o conteúdo abordado e realizem as intervenções necessárias. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, eu exploro a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a revisão de alguns conteúdos. Em seguida, incentive os alunos a acompanharem a sua leitura do texto. Façam paradas quando julgarem oportuno para explicarem o conteúdo abordado. Ao final, certifiquem-se de que os alunos o compreenderam. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução da questão 1. Durante a resolução das questões 2 e 3, aproveitem para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado e realizem as intervenções necessárias. Como a proposta de resolução para as questões 4 e 5 é coletiva, observem quais alunos participam espontaneamente e incentivem aqueles que não fizerem. As hipóteses de respostas citadas durante esse momento possibilitarão que vocês, professores, observem qual nível de compreensão os alunos obtiveram sobre o conteúdo abordado. Realizem as intervenções que julgarem necessárias e utilizem o quadro para demonstrar o passo a passo da resolução da questão. Após essa atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, eu exploro a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que orientam os alunos a retomarem os trios já formados anteriormente. Incentivem os alunos a realizarem a leitura silenciosa proposta para o texto do quadro Quer saber mais? Lembre-se de que essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, dentre outras. Em seguida, orientem os alunos a acompanharem a sua leitura do texto. Façam paradas quando julgarem oportuno para explicarem o conteúdo abordado. Ao final, certifiquem-se de que os alunos o compreenderam. As respostas das questões 1, 2 e 3, que serão demonstradas pelos alunos, possibilitarão que vocês, professores, observem qual nível de compreensão eles obtiveram sobre o conteúdo abordado. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 4. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5, eu exploro a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Orientem os alunos a acompanharem a sua leitura do texto do quadro Quer saber mais?
Realizem a leitura com fluência e entonação adequadas. Façam paradas durante a leitura, quando julgarem oportuno, para explicarem o conteúdo abordado. Após a explicação, incentivem os alunos a explanarem suas dúvidas sem restrições. Essa ação contribui para uma aprendizagem colaborativa. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. As respostas das questões 3 a 5, que serão demonstradas pelos alunos no quadro, possibilitarão que vocês, professores, observem qual nível de compreensão eles obtiveram sobre o conteúdo abordado. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante que vocês observem o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. É esperado que os alunos consigam responder às questões dessa atividade com autonomia. Aqueles que necessitarem de mais auxílio provavelmente não consolidaram os conhecimentos que envolvem os conteúdos matemáticos estudados. Fiquem atentos. Realizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os conteúdos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nesta sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 15. Até o próximo vídeo!